galera, beleza? Professor Márcio Henrique aqui, professor de Física. Aqui ó, vamos dar prosseguimento ao conteúdo, ao último conteúdo da parte de dinâmica em si, com uma questão sobre movimento circular uniforme ainda, só que, não, quer dizer, dinâmica do movimento circular uniforme, só que agora de uma maneira generalizada. O objetivo aqui nessa aula ó, é mostrar toda a relação trigonométrica que inclui aqui o plano inclinado. Aqui surgiu uma dúvida na aula anterior sobre por que esse ângulo vem para cá, para cima. Hoje eu vou te mostrar de maneira detalhada por que ele aparece. E além disso, mostrar como que isso vai ser útil para resolver essa questão 5, beleza? Lembrando, todo o conteúdo está lá no canal, Everest Virtual, não esquece, se inscreve no canal, compartilha, assina, ativa as notificações e deixa lá nos comentários para que a gente veja o que precisa melhorar, o que já está bom, para que a gente dê continuidade a esse trabalho, para te preparar para o vestibular, beleza? Siga-nos também lá no Instagram, Preparatório Everest, e meu Instagram pessoal, Márcio_Henrique23, pode seguir lá que eu vou te ajudar, está disponível para tirar todas as suas dúvidas, beleza? Olha aí galera, então eu vou primeiro ler o comando da questão, para depois vir para o quadro de maneira isolada e te mostrar o seguinte. O meu objetivo aqui nessa questão vai ser um pouquinho mais detalhado, que eu quero te mostrar por que esse ângulo aparece aqui, que é a dúvida de muitos estudantes, por que aparece a relação seno e cosseno, e eu vou precisar dessa relação seno e cosseno para resolver essa questão aqui, só que não como ela aparece aqui num plano inclinado usual. Eu estou relacionado aqui ó, no movimento de força centrípeta relacionado com o plano inclinado, então isso é uma questão mais elaborada. E a minha questão diz o seguinte, ó, acompanha comigo. No trecho listrado, a curva pontilhada é um arco circular e o raio de circunferência que contém mede 500 metros. A placa sinalizada que a velocidade máxima permitida, a placa sinaliza que a velocidade máxima permitida ao longo dessa linha é 90 km por hora. Considerando a segurança da estrada e admitindo que essa velocidade máxima possa ocorrer independente do atrito, anota isso, independente do atrito entre os pneus do automóvel e a pavimentação plana da pista, o ângulo de inclinação mínimo entre o plano da pista e a horizontal, que é o θ, indicado na figura deve medir quanto? Galera, presta atenção, ele está te pedindo quanto que vale esse ângulo aqui, ó. Então é por isso que você vai precisar dessa relação trigonométrica detalhada para resolver a questão. E aí ele te dá duas informações, ele te dá uma imagem lá para mostrar como que o plano inclinado está na figura e te dá uma tabela trigonométrica em relação seno, cosseno e tangente. Beleza? E aí você tem vários valores de seno e cosseno para determinados ângulos. O que ele está te pedindo é qual desses ângulos aí vai ser necessário para que um carro numa pista com inclinação tenha uma compensação para conseguir fazer ela. Você já viram aquelas corridas de NASCAR, que os carros eles vão inclinados? A questão é que eles conseguem fazer ó, em alta velocidade numa pista inclinada porque eles têm um negócio que a gente chama de sustentação. Essa sustentação negativa que os carros automotivos, os carros de corrida têm, é projetada lá pelo engenheiro da companhia para que o ar empurre, cria-se uma zona de alta pressão em cima do carro, beleza? E aí, ó, de alta velocidade, perdão, e de baixa pressão. Então a pressão externa faz o quê? Ó? Empurra o carro para o chão. E ele consegue fazer uma curva, conseguiria fazer até um loop se ele fosse projetado de forma aerodinâmica. Só que aí, ó, o carro é de corrida, ele é projetado para isso. Nessa situação eu tenho um carro comum, que numa situação dessa, quem faria essa compensação deveria ser o quê? O atrito, né? Para ele fazer algum movimento circular. Só que ele está te falando, não tem atrito aqui, ó. Independente do atrito, qual que vai ser o ângulo necessário para que um objeto a 90 km por hora faça essa curva sem acontecer nenhum dano ao automóvel, por exemplo. Nesse caso, a primeira coisa que eu vou te mostrar é por que esse θ vem aqui na questão do plano inclinado, ó. O ângulo, ele está aqui na superfície e eu tenho duas forças principais em azul atuando. Quais são elas? Lembra? Força gravitacional que aponta para o centro aqui, ó, no caso para baixo, no caso centro da Terra, e a força normal que é perpendicular à superfície. E aí, na outra aula surgiu a questão por que aqui ó, vem esse ângulo. É o seguinte, eu tenho duas componentes para a força gravitacional, que é uma em X e uma em Y. Anota. Olha aí, galera. O que vai acontecer ó, se eu fizer uma projeção dessa força gravitacional aqui, ó, vou só tracejar ela para fechar um triângulo retângulo.
Bem aqui, ó, quanto que vale esse ângulo aqui do canto, ó, 90 graus. Quanto que vale esse ângulo aqui? Θ. E quanto que vai valer esse ângulo bem daqui, ó, desse triângulozinho retângulo que eu fechei aqui, ó, desse ponto que eu vou marcar aqui em laranja até aqui a base da minha rampa, né? Com esse ponto bem aqui, ó. Eu quero saber desse triângulo quanto que vale esse ângulo bem aqui, ó. Se aqui é 90, aqui é θ, triângulo retângulo, a soma dos ângulos tem que dar quanto? 180 graus. Então aqui eu vou chamar esse ângulo de alfa e vou te mostrar a seguinte relação: alfa mais θ, para tudo isso aqui dá 180, os dois tem que dar quanto? 90 graus, beleza? Essa é a primeira relação trigonométrica que tu tem que ter. Se aqui é alfa, ó, o ângulo que essa rampa aqui, ó, que está em preto, faz com a horizontal, é o mesmo ângulo que o que está aqui, ó, em vermelho, essa componente f de g aqui, ó, faz também com a horizontal. Se aqui ela fez, aqui, ó, com horizontal não, perdão, aqui com a vertical com azul, ó. Se aqui ela fez alfa, ó, bem aqui em cima, entre o FG e a componente dela no FG de x, tem que ser quanto? Também tem que ser o quê? Alfa. Então, esse alfa aqui, ó, tem que ficar tanto aqui quanto aqui em cima, beleza? E aí, ó, eu quero saber quanto que vale esse ângulo, ó, aqui de dentro, ó. Quanto que vale esse ângulo aqui de dentro, que seria esse, ó, entre FG e FG de y, ó. Quanto que vale esse ângulo, ó? Se aqui vale alfa, ó, lembra, quanto que tem que dar entre o ângulo FGY e o ângulo FG de x? Tem que ser o quê, ó? 90 graus, que seria essa representação aqui, ó. Se tem que ser 90 graus entre os dois que estão em vermelho e bem aqui em laranja eu já tenho um alfa, qual é a relação trigonométrica? Se alfa mais θ é 90, para que isso tudo aqui, ó, os dois em vermelho vão ter que dar 90, se eu já tenho alfa, para dar 90 aqui, falta quanto aqui? Falta o meu θ. Então é por isso que o ângulo que eu tenho aqui, ó, na inclinação da rampa é o mesmo que aparece bem aqui, ó, entre a força gravitacional que aponta para o centro da Terra e a componente dela no eixo Y. E aí, se eu pegar esse FG de x e fechar aqui, ó, eu tenho esse triângulo retângulo usual que a gente já conhece, e a partir disso aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, aqui eu vou ter o meu ângulo θ, e aqui eu vou ter o meu ângulo aqui, ó, alfa. Só que aí a gente sempre usa o θ porque é o valor que a questão me dá. Então, nessa relação trigonométrica, eu te mostro, ó, por que vem para cá e agora você já sabe. Quem que vai ser o FG de y? Ó, repara que ele está aqui, ó, como um cateto adjacente. Então, FG de y vai ser FG cosseno θ. Quem que vai ser o x? Vai ser FG seno θ. Beleza? Essa é a primeira parte dessa explicação de plano inclinado que tu tem que ter. Agora analisa comigo o que tem que acontecer, o que a relação trigonométrica que tu tem que fazer para resolver essa questão. Olha, quem está fazendo o objeto tender para o centro da curva? Quem seria a força centrípeta aí, ó? Quem vai ser a força centrípeta aí nessa situação, ó? O objeto que está aqui, o carro, ele está fazendo uma trajetória circular, ele está fazendo uma curva e essa curva está compensada por um ângulo, ela tem um ângulo. E aí, ó, o que vai ser, ó, a força que aponta para o centro? Nesse caso aqui, ó, não vai ser o FG de x, tá? Eu preciso de uma força que aponta para o centro aqui, ó, que eu vou fazer em laranja, ó. Acompanha comigo, quem vai ser essa força? Essa força laranja é que vai ser a minha força centrípeta e ela nada mais é do que uma componente, ó, da força normal que a superfície exerce no carro. Nessa situação, eu chamo isso aqui, ó, de força normal R, que se chama força normal na direção radial, ela que vai apontar para o centro da trajetória.
E essa força normal, ela também vai ter uma outra componente. Ela está aqui na diagonal, ela também vai ter uma componente que é a componente aqui, ó, na direção vertical, aqui na horizontal, que é a radial para o centro, mas ela também vai ter uma componente vertical aqui, ó. Que eu vou chamar de f de y. Então, ó, voltando. Por que eu fiz isso? É porque eu preciso dessas componentes da normal para definir o ângulo da minha questão. Eu só fiz essa relação trigonométrica aqui, ó, para demonstrar por que o θ fica nessa posição em relação às componentes do peso, né, da força gravitacional, que isso é importante para plano inclinado. E nessa situação aqui, ó, eu vou para de fato o que me interessa para a questão, que são as duas componentes da força normal, tanto a normal em y quanto a normal radial ali, que eu determino como o meu a minha força centrípeta, beleza? Então, eu quero saber, ó, o que é que vai acontecer com esse θ bem aqui em relação a essas duas forças. Ó. Ele vai estar aqui. Onde que ele vai estar? Aqui. Vou fazer maior aqui para representar. Ó. O θ vai estar aqui ou vai estar aqui? O que você acha? Nessa situação, olha o que eu vou ter. Quando eu tenho um vértice, se eu colocar um vértice bem aqui, ó, em azul, olha o vértice onde vai estar. Eu tenho um vértice bem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o que são ângulos opostos pelo vértice nessa minha questão? Se aqui, ó, eu te demonstrei que vale θ, o ângulo que é oposto pelo vértice a ele, ó, que é entre FNY e a força normal, também tem que ser θ. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, são iguais. Então, se aqui vale θ, esse ângulo bem aqui em cima vale quanto? Vale θ. E aí, finalmente, eu determino toda a relação trigonométrica para resolver a minha questão, porque é isso que eu preciso. Eu quero saber quanto que vale o ângulo aqui. Eu não quero saber velocidade, eu não quero saber aceleração centrípeta, eu não quero saber massa do carro, eu quero saber o ângulo. Eu preciso de uma relação trigonométrica para resolver essa questão. E aqui está destrinchado para ti por que cada ângulo aqui tem determinado valor. Isso aqui, ó, valeria alfa, mas eu não vou precisar dele. Então eu sei que aqui vale θ e eu vou tirar aqui, ó, o meu triângulo retângulo que eu de fato quero para a minha questão, que é esse bem daqui, ó. Eu tenho que aqui é a minha força normal, beleza? Eu estou interessado no que a superfície está fazendo no carro, é por isso que eu estou trabalhando com a normal. Eu tenho aqui, ó, a minha força bem aqui para cima, F normal de Y, que é uma das componentes da normal, e bem aqui eu tenho um ângulo θ. Por que eu vou pegar essa radial agora? Porque é ela que faz a trajetória circular, ela que é a força centrípeta. Nessa situação aqui, ó, ela vai fechar bem aqui, ó, fazendo o quê? Um ângulo de 90 graus com quem? Com a força normal em Y. Então, minha hipotenusa vai ser a normal em si, a minha força radial vai ser o meu cateto oposto e a minha força normal em Y vai ser o meu cateto adjacente desse ângulo. Cateto oposto, cateto adjacente, tu sabe que eu vou trabalhar com o quê? Seno e cosseno. Qual que vai ser a relação matemática então? Anota. Eu vou ter que, para a força centrípeta, que é o que me interessa, aqui, ó, quem que vai ser a força centrípeta? Que faz esse carro fazer a trajetória circular. Força centrípeta, nada mais do que quem, ó, que está em laranja, a força normal na direção radial. Eu vou abrir isso. Quem que é a força normal na direção radial? Acompanha comigo. Força normal vezes quem? Seno de θ. Beleza? Isso tem que ser igual aqui, ó, força centrípeta. Quem é a força centrípeta? mv ao quadrado sobre o raio, tá? Quem que é aí a minha, essa é a minha primeira relação, guarda isso aqui, ó, força normal. Lembra por que aqui deu força normal seno? Se eu tenho aqui a força normal radial, ela que eu quero saber, a força normal radial,
ela é cateto oposto pela hipotenusa. Isso é seno. Então, ó, se eu tenho cateto oposto pela hipotenusa, para eu isolar esse cateto, é só eu pegar a hipotenusa que estava dividindo e passar ela multiplicando, vai ficar Fn seno de θ. Beleza? E aí eu tenho agora a componente Fn em y, que está equilibrando quem? Ó? Nesse caso, ó, a força normal em y tem que ser igual a quem? Ó? A força gravitacional. Acompanha comigo. A força normal em y em laranja aqui para cima está equilibrando quem? Ó? A força gravitacional para baixo. Não é uma componente da gravitacional, tá? É só gravitacional em si, Fg. O que eu tenho matematicamente? Eu tenho que a força normal vezes o cosseno de θ tem que ser igual a massa vezes a gravidade. Guarda isso, porque cosseno, não esquece, eu tenho aqui ó, a seguinte relação matemática. Eu tenho que eu quero a força normal em y, que é essa daqui, ó. Se eu quero essa força normal em y, o que é que eu vou fazer? Cateto adjacente dividido pela força normal, que é a hipotenusa. Cateto adjacente pela hipotenusa, quem que vai ser? Vai ser aí a minha cosseno. Esse cosseno eu vou isolar ele e deixar só a força normal vezes cosseno, vai ser meu próprio Fn de y. Beleza? Não esquece, ó, se você ainda não entendeu, isso que eu fiz foi aqui, ó, vou fazer bem aqui, ó. O cosseno de θ é igual, ó, cateto adjacente, que é o Fn y, dividido pela hipotenusa, que é quem? Força normal. Eu quero só a força normal em y, quanto ela vale? Força normal em y, ó, Fn vai passar multiplicando o cosseno do ângulo. Eu fiz a mesma coisa aqui, ó, pro seno, e deu em relação à força radial, ó. Então é por isso, ó, que eu tenho que o Fny é, no lugar do Fny, eu boto Fn cosseno θ. Quem quer força gravitacional? Massa vezes a gravidade. Beleza? Toda a matemática tá aqui, toda a trigonometria tá aqui. Dá um print nessa tela aqui, porque isso vai ser muito importante para ti. Tenta decompor de novo tudo depois aqui, ó, as tuas essa relação trigonométrica de ângulo, porque isso é importante, porque algumas relações tu vai precisar não do θ, mas sim do alfa, e tu tem que saber por que aparece ele. E aí eu vou agora finalizar essa questão achando de fato o que ele quer, que é o meu ângulo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou, depois que tu tirou esse print aí, depois que você fez isso tudo, eu vou apagar aqui essa questão. Olha aí. Eu vou apagar. Vai. Vou apagar aqui. Ó. Agora sim eu vou resolver a minha questão, que vai ser o seguinte, olha aí. Eu tenho que determinar as duas componentes da força horizontal que estavam aqui, que era Fny, Fnx, elas que estão fazendo o movimento acontecer. Eu vou relacionar as duas, porque, ó, repare o seguinte, a componente radial vale Fn seno de θ, beleza? A componente vertical aqui, ó, que equilibrava a força gravitacional, vale Fn cosseno de θ. Quem que era? Eu estou relacionando as duas porque eu preciso de uma relação que determine qual que é esse ângulo, tá? E aí, ó, eu vou ter, só que eu tenho um problema aqui se eu fosse usar só seno. Qual é o problema? Eu não sei quanto vale a normal. Se eu fosse usar só cosseno, o que ia acontecer? Ia aparecer essa incógnita também, que eu não sei quanto que vale essa normal, beleza? E aí,
eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que o Fn vai ser o quê? Eu deixo ele aqui. O que é Fn seno θ? Tu sabe? Vale mv ao quadrado sobre o raio. Dividido por quem? Pelo Fn cosseno θ, que tu viu que vale quanto? Massa vezes a gravidade. Tá? Aí, depois que eu fizer essa relação, ó, o que é que eu posso fazer com essa força normal que eu não sei? Eu não sei, eu corto ela, eu não preciso. E aí, ó, quem que é, acompanha comigo qual é a matemática agora, ó. Quem que é seno dividido pelo cosseno? Tu sabe que isso nada mais é do que a tangente do ângulo que tu queres. Seno pelo cosseno, tangente de θ. E aí eu vou ter aqui, ó, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por mg, uma divisão de fração, repete a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Quem que seria o inverso aqui, ó, da segunda? Repara, eu tenho aqui, ó, em cima vai ficar, eu já te falo logo, ó, esse m não preciso, eu corto com esse m, eu vou ter aqui em cima, ó, v quadrado dividido por r vezes o inverso de g. Qual é o inverso de g? 1 sobre g. Então, o g aparece aonde? Aparece aqui embaixo também. Finalmente eu chego no que te interessa para resolver a questão numa prova, que seria o quê? A equação para uma pista com um ângulo de compensação sempre vai ser tangente do θ v quadrado sobre rg. Só que aqui no preparatório Everest tu não quer saber sua forma, tu quer aprender física de fato. Então para isso eu fiz o quê? Te mostrei como que tu chegou nessa tangente θ. Tu grava isso aqui porque é importante para questões que envolvam essa compensação na maioria dos casos, só que aí aqui com a gente tu entende por que isso está acontecendo, beleza? Não se esquece de curtir aí essa dica que eu te dei, beleza, galera? Vamos finalizar a questão porque ele me deu essas informações, ó. Eu quero relacionar velocidade, raio e gravidade para determinar qual que é a tangente do meu ângulo. Na verdade, para determinar qual é o meu ângulo, né? Olha, informação importante, ele diz assim na questão, volta para a questão, ele fala assim, ó, a placa sinaliza que a velocidade é 90 km por hora. Se eu tenho 90 km por hora, eu preciso transformar em metros por segundo, que dá quanto? Vai dar 25 metros por segundo, é só você dividir por 3,6. Então eu vou ter 25 ao quadrado dividido, o raio ele me deu, ele diz que a curva tem 500 metros de raio, e a gravidade vale quanto? 10, está aí embaixo na foto, debaixo do gráfico tem que a gravidade vale 10. Quanto que dá isso aqui? Ó? 25 vezes 25 dá 625. Quanto que é? 500 vezes 10 vai dar 5.000. Se tu dividir 625 por 5.000, tu vai ter 0,125. Galera, eu não quero saber qual é a tangente do ângulo, eu quero saber qual ângulo que tem uma tangente que dê quanto? 125. É para isso que agora tu vai lá na tua tabela e vê qual das alternativas aí eu tenho um ângulo que vale 125, 0,125 na tangente. Você vai perceber que lá no meio, no teu ângulo, se o teu ângulo for 7,15 graus, a tangente desse ângulo vai ser exatamente 0,125. Então, finalmente, quem que é o meu θ? Aqui, ó, o meu θ vai ser 7,15 graus. A alternativa correta é a C. Então é isso, galera. Bem detalhada essa questão para ti, de toda a relação trigonométrica de plano inclinado, das decomposições de força e de dinâmica, para encerrar com chave de ouro esse conteúdo, beleza? Lembra, determina as resultantes do sistema, todas as forças decompõem tudo, e aí, se aparecer um ângulo, você vai fazer aquela relação trigonométrica, beleza? É isso, galera, não se esquece, tudo isso, Everest Virtual, estamos aqui com você, não se esquece de deixar o like, compartilha, ativa a notificação, siga a gente lá nas redes sociais, Instagram, @preparatório Everest, meu Instagram, Márcio_Henrique23,
Beleza? É isso, galera. Valeu, falou!